Uma jovem de 16 anos carrega nos ombros o peso de responsabilidades que não deveriam ser suas. Uma mãe trabalhadora doméstica luta contra as adversidades para garantir o sustento da família. Uma oportunidade surge, mas com ela vem um preço que pode custar tudo o que elas têm. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias. Rose abriu os olhos e sentiu o peso familiar da preocupação apertar seu peito. Do outro lado do pequeno quarto, sua filha Kiara ainda dormia, o rosto sereno contrastando com a maturidade precoce que carregava nos olhos quando acordada. Aos 16 anos, a menina já entendia mais sobre a vida do que Rose gostaria que entendesse. Rose se levantou silenciosamente, cuidando para não fazer barulho. O apartamento de 2 cômodos no bairro periférico da capital era tudo o que conseguiam pagar com seu salário de doméstica. As paredes descascadas e o cheiro persistente de umidade lembravam constantemente as limitações da vida que levavam. Mas era o lar delas, construído com amor e sacrifício desde que o marido as deixou, há 5 anos. Na cozinha minúscula, Rose preparou o café fraco que seria o café da manhã de ambas. O açúcar estava acabando, assim como quase tudo na despensa. Mais uma semana difícil pela frente. Enquanto mexia a bebida morna, seus pensamentos vagaram para as contas em atraso empilhadas sobre a mesinha da sala. O aluguel vencera há 3 dias, e a senhora proprietária já havia passado 2 vezes cobrando. Mãe? A voz suave de Kiara a trouxe de volta à realidade. A garota estava na porta da cozinha, o cabelo bagunçado e os olhos ainda sonolentos, mas já demonstrando aquela atenção característica que já fazia perceber tudo ao redor. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Rose forçou um sorriso tentando esconder a angústia que a consumia. Kiara se aproximou e abraçou a mãe pela cintura. Era mais alta que Rose agora, e a diferença de altura só aumentava a sensação da mulher de que o tempo passava rápido demais. Você está preocupada de novo, observou a garota, não como pergunta, mas como constatação. Estou bem, querida, só pensando no dia de hoje. Rose afagou os cabelos da filha. Tenho uma entrevista para um novo emprego. Outro? Kiara franziu a testa. Nas últimas semanas, Rose havia tentado várias oportunidades, todas sem sucesso. O mercado estava difícil, e as famílias preferiam empregadas mais novas ou com referências que ela não podia oferecer. Este é diferente, Rose disse, tentando transmitir uma confiança que não sentia completamente. A agência disse que a família paga muito bem, muito mesmo. É uma casa grande no bairro nobre da cidade. Kiara assentiu, mas Rose percebeu a desconfiança no olhar da filha. A garota era inteligente demais para aceitar esperanças vazias. Haviam passado por muitas decepções juntas, e Kiara aprendera a questionar promessas que pareciam boas demais para ser verdade. 2 horas depois, Rose estava na frente de um portão imponente no bairro mais exclusivo da capital. A casa por trás dos muros altos era maior que qualquer coisa que ela já havia visto pessoalmente. Jardins impecáveis, uma fonte no centro do pátio, carros de luxo estacionados na garagem aberta. Era um mundo completamente diferente do seu. A entrevista foi conduzida por uma mulher de meia-idade, bem vestida e com ar de superioridade que mal conseguia disfarçar. Agnes observou Rose de cima a baixo com olhos críticos, como se avaliasse uma mercadoria. Você entende que este é um trabalho que exige dedicação total, Agnes disse, caminhando lentamente ao redor de Rose enquanto falava. O Sr. Victor Allianz é um homem muito particular. Sofreu um acidente grave que o deixou cego e precisa de cuidados especiais. Não toleramos erros ou negligência. Entendo perfeitamente, senhora, Rose respondeu, mantendo a postura ereta apesar do nervosismo. O salário é generoso porque as exigências são altas. Você moraria aqui durante a semana, tendo apenas os domingos livres. Agnes parou na frente de Rose e a encarou diretamente. Há uma regra que é absolutamente inegociável. Não aceitamos empregadas com filhos.
Crianças são uma distração e um problema que não estamos dispostos a tolerar. O coração de Rose afundou. Era sempre a mesma coisa. Eu tenho uma filha, admitiu em voz baixa. Que idade? 16 anos. Agnes arqueou uma sobrancelha. Bem, tecnicamente não é mais uma criança, mas ainda assim, filhos significam responsabilidades divididas, telefonemas, emergências. Não podemos correr esse risco. Rose engoliu em seco. O salário mencionado pela agência era 3 vezes mais que qualquer coisa que ela já ganhara. Era a chance de tirar a família da pobreza, quitar as dívidas, dar uma vida melhor para Kiara. E se ela não fosse um problema? Se fosse uma jovem responsável, madura? Impossível. A regra existe por bons motivos. Agnes se virou para sair. Obrigada pelo seu tempo, mas não será possível. Por favor, Rose chamou, a voz embargada. Minha filha é diferente. Ela é madura, responsável. Entende quando preciso trabalhar. Não seria um empecilho, eu garanto. Agnes parou e se virou lentamente. Você está sugerindo que mentiria em sua ficha de emprego? Rose sentiu o chão tremer sob seus pés. Era isso. Era mentir ou continuar na miséria. Não seria mentir exatamente. Seria omitir um detalhe que não afetaria meu trabalho. Um sorriso frio apareceu no rosto de Agnes. Interessante. E onde essa filha ficaria nas noites que você estivesse aqui? Ela é independente. Pode ficar sozinha sem problemas. Agnes a estudou por um longo momento. Tem certeza absoluta de que ela não será um problema? Porque se descobrirmos qualquer coisa, você será demitida imediatamente, sem aviso prévio ou pagamento. Tenho certeza, Rose mentiu, sabendo que estava se arriscando de uma forma que nunca imaginara. Muito bem. Você começa amanhã. Traga apenas o essencial. A uniforme e tudo mais que precisa aqui. Agnes entregou um cartão com o endereço e horário. E lembre-se, uma única menção dessa, filha, uma única vez que ela cause qualquer transtorno, e nossa conversa termina para sempre. No caminho de volta para casa, Rose sentiu um misto de alívio e terror. Conseguira o emprego, mas a que custo? Como explicaria para Kiara que teria que ficar sozinha a maior parte da semana? Como convenceria a filha a aceitar uma vida ainda mais restrita, escondida como um segredo vergonhoso? Quando chegou ao apartamento, encontrou Tiara estudando na mesa da sala, cercada por livros emprestados da biblioteca pública. A garota levantou os olhos esperançosa quando viu a mãe entrar. Conseguiu? Perguntou, já lendo a resposta no rosto de Rose. Consegui, mas... Rose se sentou pesadamente na cadeira ao lado da filha. Há uma condição. Kiara fechou o livro lentamente. Que tipo de condição? Rose contou tudo. A regra sobre filhos, a mentira necessária, a exigência de ficar na casa durante a semana. Viu o rosto da filha mudar conforme falava, passando da esperança inicial para a compreensão e, finalmente, para uma determinação que a surpreendeu. Vamos aceitar, Kiara disse simplesmente. Querida, você entende o que isso significa? Você ficaria sozinha aqui a maior parte do tempo. E se eles descobrirem? Eles não vão descobrir. A voz de Kiara tinha uma firmeza que Rose não esperava. Mãe, eu vejo como você sofre todos os dias tentando pagar as contas. Vejo como se culpa por não conseguir me dar uma vida melhor. Esta é nossa chance. Mas você é apenas uma adolescente. Não deveria ter que se esconder como se fosse algo de que nos envergonhássemos. Kiara pegou as mãos da mãe. Não é vergonha, mãe. É sobrevivência. Eu entendo a diferença. Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. E talvez seja melhor assim. Posso focar nos estudos e você não vai ter que se preocupar comigo. Durante o trabalho, Rose sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Sua filha estava crescendo rápido demais, assumindo responsabilidades que não eram suas, mas também reconhecia a força na garota, uma maturidade que vinha das dificuldades que enfrentaram juntas. Tem certeza? Rose perguntou uma última vez. Absoluta. Mas promete uma coisa, se alguma vez eu for um problema
ou se você se sentir mal com essa situação, paramos imediatamente. Não vale a pena sacrificar nossa dignidade. Rose abraçou a filha forte, impressionada mais uma vez com a sabedoria precoce de Kiara. Prometo. E prometo também que isso é temporário, até juntarmos dinheiro suficiente para uma vida melhor. Naquela noite, enquanto organizavam as poucas roupas de Rose em uma mala pequena, ambas sabiam que estavam cruzando uma linha. Era o início de algo que mudaria suas vidas de formas que ainda não conseguiam imaginar. O que começava como uma necessidade desesperada, logo se transformaria em algo muito mais complexo e perigoso. Na manhã seguinte, Rose se preparou para entrar em um mundo onde teria que fingir ser alguém que não era, enquanto Kiara se preparava para uma solidão que testaria sua força de formas inesperadas. Nenhuma delas sabia que essa decisão as levaria a descobrir segredos que abalariam não apenas suas próprias vidas, mas também a vida das pessoas na casa onde Rose iria trabalhar. A casa Victor Alliance era ainda mais imponente por dentro do que Rose havia imaginado. Mármore polido cobria o chão do hall de entrada, e lustres de cristal pendiam do teto alto como joias suspensas. Cada detalhe gritava luxo e refinamento, mas havia algo na atmosfera que a deixava desconfortável. Talvez fosse o silêncio pesado que pairava sobre o ambiente, ou a forma como Agnes a observava com olhos calculistas enquanto explicava as regras da casa. O senhor, Victor, mantém uma rotina rigorosa, Agnes disse, caminhando pelos corredores largos com passos que ecoavam no mármore. Acorda às 7 e toma café exatamente às 7:30 e prefere que suas refeições sejam servidas sempre na mesma louça, no mesmo local. Desde o acidente, ele se tornou muito sensível a mudanças na rotina. Rose acompanhava a explicação atentamente, tentando memorizar cada detalhe. A casa tinha 3 andares, jardins internos e externos, uma piscina coberta e salas que pareciam saídas de revista de decoração. Era um mundo completamente diferente de tudo que conhecia. Ele não gosta de ser tratado como inválido. Agnes continuou parando diante de uma porta de madeira escura. É um homem orgulhoso, que construiu um império empresarial antes do acidente. A cegueira o deixou, fragilizado, mas ele odeia demonstrações de pena. Entendo, Rose murmurou, ajustando a uniforme novo que Agnes havia lhe dado. O tecido era de qualidade superior a qualquer roupa que possuía, mas sentia-se desconfortável, como se estivesse vestindo uma fantasia. Agnes bateu delicadamente na porta. Victor, querido, esta é Rose, a nova funcionária que irá ajudar com a casa. Entre, veio uma voz masculina do outro lado. Rose respirou fundo antes de seguir Agnes para dentro do que claramente era um escritório. Estantes repletas de livros cobriam as paredes, e uma mesa imponente dominava o centro do cômodo. Atrás dela, um homem de aproximadamente 40 anos estava sentado, o rosto voltado em direção à janela. Mesmo sem vê-la diretamente, Rose notou imediatamente que Victor Alliance tinha uma presença marcante, ombros largos, postura ereta e uma intensidade que emanava dele mesmo estando imóvel. Rose, Victor disse, virando-se em direção à voz dela com movimentos cuidadosos. Agnes me contou sobre sua experiência. Espero que se sinta confortável aqui. Obrigada, Sr. Alliance. Farei o meu melhor para atender suas necessidades. Victor assentiu. Rose notou que seus olhos, embora direcionados para ela, pareciam não focar completamente. O acidente havia tirado dele mais do que a visão, pensou. Havia uma tristeza profunda ali, uma resignação que tocava algo em seu coração maternal. Rose cuidará da limpeza geral e ajudará na cozinha, Agnes explicou, colocando-se ligeiramente entre Rose e Victor. Ela entende que você valoriza sua privacidade e não o incomodará desnecessariamente. Claro, Rose concordou, embora notasse algo estranho no tom de Agnes. Havia uma possessividade ali, como se ela estivesse marcando território. Nos dias que se seguiram, Rose mergulhou na rotina da casa com a dedicação que sempre caracterizou seu trabalho. Levantava cedo, preparava o café exatamente como Victor gostava,
organizava a casa que já era impecável e tentava se manter invisível conforme Agnes havia instruído. Mas era impossível não notar as dinâmicas estranhas que governavam aquele ambiente. Agnes controlava tudo, desde a correspondência que chegava para Victor até as ligações que ele recebia. Ela filtrava informações, decidia o que era importante e sempre estava presente quando alguém tentava falar com ele. Rose começou a se perguntar se aquilo era proteção ou isolamento. Durante suas tarefas, Rose observava Victor mais do que deveria. Havia algo nele que despertava sua curiosidade. Apesar da cegueira, ele se movia pela casa com uma familiaridade que ia além da mera adaptação. Conhecia cada canto, cada móvel, como se os mapas estivessem gravados em sua memória. Mas havia momentos em que ela o pegava parado, como se estivesse escutando ou observando. O pensamento era absurdo, mas persistia. Enquanto isso, Chiara enfrentava seus próprios desafios. O apartamento vazio durante a semana era um lembrete constante da ausência da mãe. Ela havia prometido a Rose que conseguiria lidar com a situação, mas não havia previsto como o silêncio poderia ser ensurdecedor. Durante o dia, mantinha-se ocupada com os estudos, mas as noites eram longas e solitárias. Para piorar, alguns vizinhos começaram a notar a ausência frequente de Rose. Senhora Olivia, que morava no apartamento ao lado, fazia perguntas indiscretas sobre os horários diferentes de Chiara. A garota precisava inventar desculpas constantemente, criando uma versão modificada da verdade que fosse crível, mas não levantasse suspeitas. Sua mãe está trabalhando em horários estranhos ultimamente, comentou a vizinha numa tarde em que Chiara voltava da biblioteca. Ela conseguiu um trabalho que exige mais dedicação, Chiara respondeu cuidadosamente. Mas está indo muito bem. Que bom. E você está conseguindo se virar sozinha? Perfeitamente. Não sou mais criança. As palavras saíram com mais firmeza do que Chiara sentia realmente. De volta à mansão Allianz, Rose começou a notar comportamentos que a deixavam inquieta. Agnes tratava Victor de forma infantilizante, como se ele fosse incapaz de tomar as próprias decisões. Cortava sua comida em pedaços pequenos, mesmo quando ele não pedia, escolhia suas roupas e constantemente o lembrava de ter cuidado com coisas simples. Victor, querido, deixe que eu sirva o seu café. Você pode se queimar, Agnes disse numa manhã, tirando a xícara, das mãos dele antes que pudesse protestar. Rose viu o maxilar de Victor se contrair em irritação contida. Agnes, eu consigo tomar café sozinho há 30 anos. A cegueira não mudou isso. Claro que não, amor. Só estou cuidando de você. O tom de Agnes era doce demais, e Rose percebeu que havia algo forçado na gentileza. Foi durante a segunda semana que Rose presenciou a primeira explosão de temperamento de Agnes. Victor havia pedido para Rose reorganizar alguns livros em seu escritório, uma tarefa simples que ela executava cuidadosamente. Agnes entrou no cômodo como um furacão. O que você está fazendo? A voz dela estava carregada de uma fúria mal contida. Apenas organizando os livros como o Sr. Victor pediu, Rose respondeu, confusa com a reação desproporcional. Victor não pode ter pedido isso. Ele sabe que não gosta quando mexem em suas coisas. Agnes se virou para o homem que estava sentado em sua poltrona. Não é, querido? Você deve estar confuso. Eu pedi sim, Agnes. São meus livros em minha casa, Victor respondeu com uma calma que contrastava com a agitação da mulher. Por um momento, Rose viu algo passar pelo rosto de Agnes que a gelou. Era ódio puro, rápido como um relâmpago, mas inconfundível. Agnes se recompôs rapidamente, mas o sorriso que voltou a seu rosto não alcançou seus olhos. Claro, querido. Desculpe-me. Rose, continue seu trabalho. Mas Rose não conseguiu esquecer aquele olhar. Havia algo profundamente perturbador na forma como Agnes olhara para Victor naquele momento. Não era o olhar de uma companheira preocupada. Era o olhar de alguém que via o homem como um obstáculo. Nos domingos, quando Rose voltava para casa, ela e Chiara se reconectavam como pessoas sedentas de água. Conversavam por horas, colocando as experiências da semana em dia. Rose notava que a filha estava mais magra, mais pálida,
Mas Chiara insistia que estava bem. Como são as pessoas da casa? Chiara perguntou numa dessas tardes de domingo, enquanto preparavam uma refeição simples com os ingredientes que Rose conseguia trazer discretamente. Diferentes, Rose respondeu, escolhendo as palavras cuidadosamente. O Sr. Victor é um homem bom, mas triste. A Agnes... Ela hesitou. Mas o quê? Não sei explicar. Há algo nela que me incomoda. A forma como trata o Victor, como controla tudo na casa. Às vezes tenho a impressão de que ele é prisioneiro em sua própria casa. Chiara franziu a testa. Que tipo de controle? Ela decide tudo por ele. O que ele come, com quem fala, que roupas usa, diz que é para protegê-lo, mas... Rose balançou a cabeça. Talvez eu esteja imaginando coisas. É um mundo tão diferente do nosso. Sua intuição raramente está errada, mãe. Se algo te incomoda, provavelmente há um motivo. Era exatamente esse tipo de conversa que Rose valorizava com a filha. Chiara tinha uma percepção aguçada das pessoas e situações, uma capacidade de ver além das aparências que a impressionava constantemente. Na semana seguinte, Rose voltou à mansão com os conselhos da filha, recuando em sua mente. Decidiu prestar mais atenção aos detalhes, às nuances dos comportamentos que havia começado a notar. E foi então que começou a perceber coisas que a deixaram profundamente desconfortável. Agnes recebia ligações que a deixavam agitada, conversas que ela conduzia em voz baixa quando pensava que ninguém estava ouvindo. Rose captou fragmentos de frases que não faziam sentido, menções a papéis importantes e cronogramas que precisavam ser cumpridos. Mais estranho ainda era a forma como Agnes reagia quando Victor demonstrava qualquer sinal de independência. Se ele se movia pela casa com muita confiança, se tomava decisões sem consultá-la primeiro, ou se simplesmente parecia mais animado que o usual, Agnes encontrava formas sutis de lembrá-lo de sua condição. Cuidado com essa escada, querido. Não queremos outro acidente, ela dizia, mesmo quando Victor estava longe de qualquer escada. Tem certeza de que quer sair para o jardim? Está um pouco frio hoje, mesmo quando o dia estava agradável. Eram pequenas coisas, aparentemente inócuas, mas que Rose começou a perceber como um padrão. Agnes estava constantemente minando a confiança de Victor, lembrando-o de suas limitações de forma quase sádica. Foi numa quinta-feira à tarde que Rose testemunhou algo que a deixou realmente alarmada. Ela estava limpando o corredor próximo ao escritório quando ouviu vozes alteradas vindas de dentro. A porta estava entreaberta, e embora soubesse que não deveria espionar, algo na tensão das vozes a fez parar. Não vou assinar isso, Agnes, não agora, Victor estava dizendo, sua voz firme mas cansada. Amor, você precisa ser prático. Essas decisões não podem esperar para sempre. Se algo acontecer com você, não vai acontecer nada comigo. E mesmo que acontecesse, já tomei minhas decisões sobre meus bens. Mas você não pode ver os documentos. Como pode ter certeza de que está tomando as decisões certas? A voz de Agnes tinha uma insistência que Rose achou perturbadora. Porque não sou idiota, Agnes. Cego não significa incapaz de pensar. Rose se afastou rapidamente quando ouviu passos se aproximando da porta. Mas as palavras continuaram ecoando em sua mente. Que tipo de documentos Agnes estava tentando fazer Victor assinar? E por que a insistência era tanta? Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Rose observou Agnes com novos olhos. A mulher era mais jovem que Victor, talvez 10 anos mais nova. Era bonita, bem vestida, mas havia uma dureza em seu rosto quando pensava que ninguém estava olhando. E a forma como falava sobre Victor quando ele não estava presente era reveladora. Ele era tão diferente antes do acidente, Agnes confessou a Rose enquanto supervisionava o preparo da refeição. Forte, decidido, controlava tudo. Agora, ela suspirou dramaticamente. É difícil vê-lo assim. Às vezes penso que seria mais gentil se... Ela não terminou a frase, mas Rose sentiu um calafrio. Havia algo na forma como Agnes falou que sugeriu que ela via a situação atual de Victor não como uma tragédia, mas como uma oportunidade.
e isso a deixou profundamente perturbada. Enquanto isso, Chiara desenvolvia sua própria rotina de sobrevivência. Durante o dia, mantinha-se ocupada com estudos intensivos, vendo a solidão forçada como uma oportunidade de se aprofundar em conhecimentos que sempre despertaram seu interesse. Mas à noite, quando o silêncio do apartamento se tornava opressor, ela encontrava forças pensando na mãe e na oportunidade que essa fase difícil representava para ambas. Ela também começou a notar coisas em seu próprio ambiente. Vizinhos faziam perguntas sobre a ausência de Rose, e Chiara precisava ser cada vez mais criativa com suas respostas. Havia uma sensação constante de estar vivendo uma mentira, de precisar manter uma fachada que exigia energia mental constante. Mas o que mais a incomodava era a sensação de que estava crescendo rápido demais. As responsabilidades que assumiu, a necessidade de ser forte para a mãe, tudo isso a forçava a uma maturidade que parte dela rejeitava. Ela queria poder ser apenas uma adolescente normal, preocupada com coisas normais da idade, não com contas a pagar e segredos a guardar. O incidente que mudaria tudo aconteceu numa sexta-feira chuvosa. Rose estava organizando a biblioteca quando ouviu um barulho estranho vindo do jardim. Através da janela, viu Victor caminhando sob a chuva, aparentemente desorientado, próximo à piscina. Seu coração disparou ao perceber o perigo. Um homem cego, sozinho, perto da água, com o chão molhado e escorregadio. Sem pensar duas vezes, Rose correu para fora. "Senhor Victor, cuidado!" Ela chegou até ele rapidamente, tocando seu braço gentilmente. "O senhor está bem? Está muito próximo da piscina." Victor se virou para ela, e por um momento, Rose teve a estranha sensação de que ele a estava vendo. Realmente vendo. Seus olhos pareceram focalizá-la por um instante, antes de voltarem à expressão distante que ela conhecia. "Rose", ele disse, respirando pesadamente. "Eu me senti sufocado lá dentro. Precisava de ar fresco. Entendo, mas está chovendo. O senhor pode escorregar aqui fora." Rose notou que ele parecia perturbado, como se estivesse fugindo de algo. "Onde está Agnes?" ele perguntou, e havia algo em sua voz que Rose não conseguia identificar. Medo? Raiva? Ela saiu para fazer compras. Disse que voltaria em algumas horas. Victor assentiu lentamente. "Rose, posso lhe pedir um favor?" "Claro, senhor." "Não mencione que me encontrou aqui. Agnes se preocupa demais quando faço qualquer coisa sozinho." Havia uma tensão em sua voz que Rose nunca havia notado antes. "Está bem," ela concordou, embora algo na situação a deixasse desconfortável. Eles voltaram para dentro juntos, e Rose o acompanhou até o escritório. Foi então que ele fez uma pergunta que a surpreendeu completamente. "Rose, você tem filhos?" O coração dela parou. Agnes havia sido clara sobre a regra fundamental da casa. "Por que pergunta, senhor?" "Apenas curiosidade. Você tem jeito maternal. Cuida das pessoas de forma natural." Rose hesitou. Mentir estava se tornando cada vez mais difícil, especialmente para alguém que parecia genuinamente interessado. "Não," ela mentiu, odiando-se por isso. Victor ficou em silêncio por um momento. "Entendo. Às vezes sinto falta de família real. Pessoas que se importam genuinamente, não por interesse." As palavras foram como uma punhalada no coração de Rose. Havia tanta solidão naquelas palavras, tanto isolamento. E ela estava mentindo para ele sobre a coisa mais importante de sua vida. Naquela noite, quando Rose ligou para Chiara, sua filha percebeu imediatamente que algo estava diferente. "O que aconteceu, mãe?" Rose contou sobre o encontro no jardim, sobre a pergunta de Victor, sobre a sensação crescente de que havia mais acontecendo na casa do que ela conseguia compreender. "Mãe, ele perguntou especificamente sobre filhos?" "Sim, e tinha algo na forma como perguntou, como se ele soubesse alguma coisa." Chiara ficou pensativa. "Ou como se ele sentisse falta de uma conexão humana real." "Você disse que ele parecia solitário." "Muito solitário. E há algo entre ele e Agnes que não entendo. Às vezes parecem um casal apaixonado,
outras vezes parecem estranhos, e ela controla tanto a vida dele. Mãe, Chiara disse lentamente, e se você estivesse certa sobre seus instintos? E se realmente houvesse algo errado nessa situação? Era exatamente o que Rose temia ouvir, porque confirmava suas próprias suspeitas. Mas o que poderia fazer? Eles dependiam daquele emprego, e ela não tinha provas de nada além de impressões vagas. O fim de semana passou rapidamente, com mãe e filha aproveitando cada momento juntas. Mas no domingo à noite, quando Rose se preparava para voltar à mansão, Chiara tomou uma decisão que surpreendeu a ambas. Mãe, eu quero conhecer esse lugar onde você trabalha. Chiara, isso é impossível. Você sabe as regras. Não para trabalhar lá, mas quero entender melhor onde você passa seus dias, e tenho algumas ideias sobre como observar a situação de fora. Rose franziu a testa. Que tipo de ideias? O bairro tem áreas públicas, certo? Parques, cafés. Posso passar por lá durante a semana, observar quem entra e sai da casa. Tentar entender melhor essas pessoas. Chiara, isso é perigoso. Se Agnes te vir, ela não me conhece. E além disso, sou apenas uma adolescente andando pela rua. Nada suspeito nisso. Rose sabia que deveria dizer não, mas parte dela admitia que seria reconfortante ter Chiara próxima, mesmo que fora dos muros da mansão. E talvez a perspectiva externa da filha pudesse ajudá-la a entender melhor o que estava acontecendo. Promise que será cuidadosa, que ficará longe da casa e não fará nada que possa nos colocar em perigo. Prometo. Chiara disse, mas já havia uma determinação em seus olhos que Rose reconhecia. Era a mesma expressão que ela própria tinha quando decidia que algo precisava ser feito. Segunda-feira chegou com mudanças inesperadas. Agnes anunciou que viajaria por 2 dias para resolver questões pessoais em outra cidade. Rose, você ficará responsável por tudo. Victor pode ser difícil quando estou longe. Ele fica ansioso. A forma como Agnes falou sobre Victor, como se ele fosse uma criança problemática, irritou Rose. Entendo, cuidarei bem de tudo. Certifique-se de que ele tome os medicamentos nos horários certos. Às vezes esquece quando fico ausente. Agnes entregou um frasco de remédios a Rose. Este é para a ansiedade. Um comprimido após cada refeição. Rose examinou o frasco. O rótulo estava parcialmente coberto, e ela só conseguia ler parte do nome do medicamento. Algo a incomodava, mas não conseguia identificar o que. Com Agnes fora da casa, a atmosfera mudou completamente. Rose notou imediatamente como Victor parecia mais relaxado, mais ele mesmo. Ele se movimentava pela casa com mais confiança, falava mais e até sorria ocasionalmente. Rose, ele disse na terça-feira de manhã enquanto tomava café. Agnes deixou instruções sobre medicamentos? Sim, senhor. Ela disse que o senhor toma remédios para a ansiedade. Victor pausou com a xícara no meio do caminho até a boca. Ansiedade? É o que ela disse. Tem certeza de que precisa deles? Na verdade, não me sinto ansioso quando ela não está aqui, Victor disse pensativamente. Pelo contrário, me sinto mais livre. Rose sentiu um alarme soar em sua mente. O senhor gostaria de pular os medicamentos hoje? Sim, acho que sim. Foi uma decisão que mudaria tudo. Sem os medicamentos que Agnes insistia que ele tomasse, Victor começou a demonstrar uma energia que Rose nunca havia visto nele. Ele pediu para que ela lesse jornais para ele. Quis saber sobre assuntos atuais, fez perguntas sobre o mundo exterior que revelaram uma mente afiada e curiosa. Rose, ele disse no final da tarde, posso lhe contar algo? Algo que não conto a ninguém há muito tempo? Claro, senhor. Às vezes tenho a sensação de que há conversas acontecendo ao meu redor que não consigo entender completamente. Pessoas falando sobre mim como se eu não estivesse presente, tomando decisões sobre minha vida sem me consultar. Rose engoliu em seco. Era exatamente o que ela havia observado. E o mais estranho, Victor continuou, é que, às vezes tenho certeza de que Agnes está mentindo sobre coisas simples. Pequenas mentiras que não fazem sentido, a menos que ela tenha motivos que eu não conheço.
Que tipo de mentiras? Sobre ligações que recebo, sobre correspondências que chegam, sobre pessoas que perguntam por mim. Ela diz que não há nada importante, mas eu escuto o telefone tocar, escuto vozes que reconheço. E depois, ela age como se nada tivesse acontecido. Rose sentia que estava pisando em terreno perigoso, mas não conseguia se conter. O senhor já pensou em verificar essas coisas por conta própria? Victor deu um sorriso, amargo. Como? Sou cego, Rose. Dependo completamente de Agnes para me conectar com o mundo exterior. Se ela escolher me isolar, eu não tenho como saber. Foi nesse momento que Rose tomou uma decisão que mudaria tudo. Senhor Victor, e se eu lhe dissesse que há formas de verificar essas coisas? Formas de descobrir a verdade? Victor se inclinou para a frente. Continue. Bem, eu poderia observar mais atentamente, prestar atenção aos telefonemas, às correspondências. Se o senhor quiser, posso ser seus olhos para essas coisas. Victor ficou em silêncio por um longo momento. Por que faria isso por mim, Rose? A pergunta a pegou desprevenida. Por que estava se arriscando? Por que estava se envolvendo em algo que poderia custar seu emprego? Porque acredito que todo mundo merece saber a verdade sobre sua própria vida. Ela respondeu honestamente. Mesmo que essa verdade seja desconfortável. Especialmente se for desconfortável. Victor assentiu lentamente. Então aceito sua oferta. Mas, Rose, se isso se tornar perigoso para você, pare imediatamente. Não quero que sofra consequências por minha culpa. Enquanto isso, Chiara havia começado sua própria investigação. Durante a semana, ela estabeleceu uma rotina de passar pelo bairro onde ficava a mansão Allianz. Descobriu um pequeno café com vista para a rua da casa e se tornou uma cliente regular, sempre com livros, passando despercebida como uma estudante comum. Foi de lá que ela observou Agnes sair na segunda-feira com uma bagagem que parecia grande demais para apenas 2 dias. Foi de lá também que notou os carros que visitavam a casa regularmente, sempre quando Agnes estava presente, nunca quando ela estava ausente. Mais intrigante ainda foi a descoberta de que Agnes recebia visitas de um homem que ela não reconheceu, mas que claramente não era apenas um amigo casual. As conversas entre eles pareciam tensas, urgentes, e aconteciam sempre no jardim, longe das janelas da casa. Chiara começou a fazer anotações, registrando horários, placas de carros e qualquer detalhe que pudesse ser relevante. Não sabia exatamente o que estava procurando, mas intuía que estava descobrindo peças de um quebra-cabeças maior. Na quarta-feira, Agnes retornou mais cedo do que esperado. Rose estava no escritório com Victor, lendo um artigo de jornal para ele, quando ouviram a porta da frente se fechar com força. Agnes está de volta, Victor murmurou, e Rose notou como ele imediatamente se tensionou. Victor! A voz de Agnes ecoou pela casa, carregada de uma irritação mal disfarçada. Ela entrou no escritório como uma tempestade. O que está acontecendo aqui? Rose estava me lendo as notícias. Victor respondeu calmamente. Você deveria estar descansando. E seus medicamentos? Tomou todos os horários? Rose e Victor trocaram um olhar rápido. Na verdade, Victor disse, decidi pausar os medicamentos por alguns dias. Estava me sentindo bem sem eles. O rosto de Agnes mudou completamente. A irritação se transformou em algo muito mais intenso. Victor, você não pode tomar decisões sobre medicamentos sem orientação médica. Esses remédios são importantes para sua estabilidade. Minha estabilidade estava perfeita. Victor retrucou, e havia uma firmeza em sua voz que Rose nunca havia ouvido antes. Agnes se virou para Rose com olhos flamejantes. Você permitiu isso? Tinha instruções claras sobre os medicamentos. O Sr. Victor disse que se sentia bem, Rose respondeu, tentando manter a voz firme apesar do medo que sentia. Não é da sua conta questionar instruções médicas, Agnes explodiu. Você é uma doméstica, não uma enfermeira. O silêncio que se seguiu foi pesado e desconfortável. Victor se levantou lentamente da poltrona. Agnes, Rose fez exatamente o que deveria fazer. Respeitou minha vontade. Eu escolhi não tomar os medicamentos. E foi uma decisão minha.
Decisões suas têm consequências, Agnes disse, e havia uma ameaça velada em suas palavras. Você pode não perceber quando não está pensando claramente. Rose sentiu um calafrio. A forma como Agnes falou soou menos como preocupação e mais como uma advertência. E pela primeira vez, ela se perguntou se os medicamentos que Agnes insistia para Victor tomar tinham realmente a ver com ansiedade ou se tinham outro propósito completamente diferente. Naquela noite, quando a casa finalmente ficou silenciosa, Rose refletiu sobre tudo o que havia acontecido. A mudança em Victor sem os medicamentos havia sido notável. Ele estava mais alerta, mais questionador, mais ele mesmo. E Agnes havia ficado genuinamente perturbada com isso. O que realmente a preocupava era a sensação crescente de que estava testemunhando algo muito maior do que simples dinâmicas de relacionamento. Havia forças em movimento naquela casa que ela estava apenas começando a compreender, e no centro de tudo estava Victor, um homem que talvez não fosse tão indefeso quanto todos acreditavam. A mudança na dinâmica da casa após o retorno de Agnes foi imediata e perturbadora. Ela dobrou a vigilância sobre Victor, aumentou a insistência com os medicamentos e começou a tratar Rose com uma frieza que beirava a hostilidade. Era como se ela soubesse que algo havia mudado durante sua ausência e estivesse determinada a retomar o controle. Rose, Agnes disse numa manhã de quinta-feira, preciso que você seja mais rigorosa com os horários dos medicamentos do Victor. Ele pode parecer bem, mas não entende as consequências de não seguir o tratamento adequadamente. Entendo, Rose respondeu, mas por dentro questionava cada vez mais a natureza daquele tratamento. O que a deixava ainda mais desconfortável era a forma como Agnes havia começado a observá-la. Havia sempre um par de olhos seguindo seus movimentos pela casa, como se Agnes estivesse esperando que ela cometesse algum erro que justificasse sua demissão. Victor, por sua vez, parecia estar lutando uma batalha interna. Nos momentos em que Agnes não estava presente, ele demonstrava a lucidez e energia que Rose havia testemunhado durante a ausência da mulher. Mas quando Agnes aparecia, era como se uma névoa descesse sobre ele, especialmente após tomar os medicamentos. Rose, ele disse numa tarde quando Agnes havia saído para uma reunião, você reparou em algo diferente nos medicamentos que venho tomando? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim, senhor? O sabor, a textura. Algo mudou nas últimas semanas, mas não consigo identificar o quê. Rose sentiu seu coração acelerar. O senhor quer que eu examine os medicamentos? Seria possível? Sem que Agnes saiba, é claro. Quando Agnes retornou, Rose pediu para usar o banheiro e aproveitou para examinar discretamente o frasco de medicamentos no quarto do casal. O que descobriu a deixou gelada. O rótulo original havia sido cuidadosamente removido e substituído por outro, manuscrito. O medicamento dentro do frasco não correspondia ao que estava escrito no novo rótulo. Rose não era farmacêutica, mas sabia ler. E aquilo, definitivamente, não. Era um medicamento para a ansiedade. As pílulas eram de cor diferente, formato diferente, e quando ela pesquisou discretamente no telefone de Victor as características que conseguia observar, descobriu que podiam ser sedativos muito mais fortes. A revelação a deixou nauseada. Agnes estava drogando Victor, mas por quê? E o que mais ela estava fazendo enquanto ele permanecia em estado alterado? Naquela noite, Rose mal conseguiu dormir. Pela manhã, decidiu que precisava falar com alguém sobre suas descobertas. A única pessoa em quem realmente confiava era Chiara. Durante sua ligação vespertina para a filha, Rose contou tudo. As suspeitas sobre os medicamentos, o comportamento estranho de Agnes, a sensação crescente de que Victor estava sendo manipulado de formas que não conseguiam compreender completamente. Mãe, isso é muito sério, Chiara disse, sua voz tensa. Se Agnes realmente está drogando ele, isso pode ser preparação para algo muito pior. Pior como? Pense bem. Se alguém quer controlar os bens de uma pessoa rica, o que faria? Primeiro, a isola. Depois, a droga para que não possa tomar decisões claras. E então,
Chiara não precisou terminar a frase. Rose entendeu perfeitamente aonde sua filha queria chegar. Mãe, você precisa sair daí. Isso é perigoso demais. Não posso deixar Victor sozinho com ela sabendo o que sei agora. E você não pode ajudá-lo se algo acontecer com você também. Era uma conversa que mudaria tudo. No final, mãe e filha concordaram que precisavam de mais informações antes de tomar qualquer decisão drástica. Mas também concordaram que Rose não podia continuar fingindo que não sabia de nada. Foi então que o destino interviu de uma forma que nenhuma delas poderia ter previsto. No sábado, Rose acordou se sentindo mal. Muito mal. Febre alta, tonturas e uma fraqueza que a impedia de ficar de pé por mais de alguns minutos. Agnes ficou visivelmente irritada com a situação. Você não pode ficar doente agora, disse, como se Rose tivesse escolhido ficar doente de propósito. Temos convidados vindo para jantar hoje à noite. Sinto muito, Rose murmurou, genuinamente mal. Talvez até amanhã eu esteja melhor. Isso não resolve o problema de hoje. Agnes caminhou pelo quarto de Rose claramente agitada. Você não tem família que possa vir ajudar? Alguém de confiança que possa cobrir seu trabalho por algumas horas? Rose sentiu o mundo parar. Era a oportunidade que não sabia que estava esperando, mas também era extremamente perigosa. Tenho uma sobrinha, ela mentiu improvisando rapidamente. É jovem, mas responsável. Talvez possa ajudar. Agnes pausou. Que idade? 16. Muito madura para a idade. Pode garantir que ela será discreta? Não queremos estranhos fazendo perguntas ou causando problemas. Posso garantir, Rose disse, rezando para que sua filha pudesse interpretar o papel que estava criando para ela. Uma hora depois, Rose ligou para Chiara com instruções cuidadosas. Você vai se passar por minha sobrinha Chiara. Vem ajudar porque estou doente. Você é tímida, discreta e está aqui apenas para ajudar com o jantar. Mãe, tem certeza disso? É muito arriscado. É nossa chance de descobrir o que realmente está acontecendo. Mas se você sentir qualquer perigo, sai imediatamente. Chiara chegou à mansão 2 horas depois, carregando uma bolsa pequena e vestindo roupas simples que a faziam parecer exatamente o que supostamente era. Uma jovem trabalhadora vinda ajudar a tia doente. Agnes a recebeu com o mesmo olhar crítico que havia dado a Rose meses antes. Você é a sobrinha? Sim, senhora. Vim ajudar porque minha tia está muito mal. Espero que entenda que este trabalho exige discrição absoluta. O que acontece nesta casa não é assunto para comentários externos. Entendo perfeitamente. Chiara respondeu, mantendo a voz baixa e respeitosa. Agnes mostrou a Chiara as tarefas básicas para o jantar, mas Rose notou que a mulher parecia desconfortável com a presença de alguém novo na casa. Havia uma tensão em Agnes que não existia normalmente, como se a presença de uma pessoa externa ameaçasse algum equilíbrio delicado. Victor estava em seu escritório quando Chiara foi apresentada a ele. Rose observou atentamente a reação de ambos. Senhor Victor, esta é Chiara, minha sobrinha, Rose disse. Ela vai me ajudar hoje porque não estou me sentindo bem. Victor levantou o rosto em direção a Chiara, e Rose teve novamente aquela sensação estranha de que ele estava realmente vendo a garota. É um prazer conhecê-la, Chiara. Obrigado por ajudar sua tia. O prazer é meu, senhor, Chiara respondeu, e Rose percebeu que sua filha também havia notado algo peculiar no comportamento de Victor. O que nenhuma delas esperava era que Chiara, com sua percepção aguçada e falta de familiaridade com a dinâmica da casa, conseguiria observar coisas que Rose havia deixado passar. Durante a preparação do jantar, Chiara notou como Agnes manipulava a comida de Victor de forma diferente da dos convidados. Ela escondia pequenos comprimidos na comida dele, sempre certificando-se de que ninguém estava olhando. Mais perturbador ainda, ela observou Agnes testando a comida de Victor antes de servi-la, como se quisesse ter certeza de que o sabor dos medicamentos estava mascarado. Mas foi durante o jantar que Chiara fez a descoberta mais chocante de todas. Os convidados eram 3 homens de negócios, claramente importantes pelo modo como se vestiam e falavam. A conversa girava em torno de investimentos,
empresas e decisões financeiras complexas. Victor participava da conversa, mas Chiara notou que suas respostas eram vagas, como se ele tivesse dificuldade para se concentrar. Agnes dominava a conversa sempre que possível, direcionando as perguntas dos convidados para si mesma, em vez de para Victor. O Victor está passando por um período de adaptação, ela explicava. As decisões importantes têm sido tomadas em conjunto. Foi então que um dos convidados mencionou algo que fez Chiara prestar atenção total. A proposta de venda da empresa matriz está progredindo conforme planejado? Agnes respondeu rapidamente. Sim, estamos finalizando os detalhes legais. Victor concorda que é a melhor decisão considerando as circunstâncias atuais. Chiara observou Victor cuidadosamente. Por um momento, seu rosto mostrou confusão genuína, como se ele não soubesse sobre que venda estavam falando. Mas Agnes rapidamente desviou a atenção dele, servindo mais vinho. Depois do jantar, enquanto os convidados se despediam, Chiara escutou uma conversa que a gelou. Agnes, você tem certeza de que ele assinará os papéis sem questionamento? Um dos homens perguntou em voz baixa. Tenho tudo sob controle, Agnes respondeu. Com a medicação adequada, ele tem se mostrado muito mais cooperativo. E a questão da interdição? Está sendo processada. Meu advogado diz que, com a documentação médica que preparamos, será questão de semanas. Chiara sentiu o sangue gelar nas veias. Agnes estava planejando declarar Victor incapaz legalmente. Com isso, ela teria controle total sobre todos os bens dele. Quando a casa finalmente ficou silenciosa e Agnes se retirou para seu quarto, Chiara encontrou uma oportunidade para falar com Victor sozinha. Ele estava em seu escritório, aparentemente mais alerta do que estivera durante o jantar. Senhor Victor, ela disse baixinho, posso falar com o senhor por um momento? Claro, Chiara. Sente-se. Chiara hesitou. O que ia dizer era perigoso, mas não podia ficar calada. O senhor sabe que há pessoas planejando tomar decisões sobre sua vida sem sua permissão? Victor se tensionou. Que tipo de decisões? Decisões sobre seus bens, sua empresa. Decisões que deveriam ser suas. Victor ficou em silêncio por um longo momento. Então, de forma muito cuidadosa, ele disse, Chiara, há quanto tempo você suspeita que eu consigo ver? A pergunta a pegou completamente de surpresa. O senhor pode ver. Recuperei a visão há 2 meses através de uma cirurgia experimental, mas tenho fingido cegueira porque descobri coisas que me deixaram preocupado. Que tipo de coisas? O tipo de coisas que você acabou de mencionar. Agnes acredita que eu não sei o que ela está planejando. E enquanto ela acreditar nisso, tenho tempo para descobrir a extensão completa de seus planos. Chiara sentiu uma mistura de alívio e terror. Alívio porque Victor não era a vítima indefesa que pensava. Terror porque isso significava que a situação era ainda mais perigosa do que imaginara. Senhor Victor, minha mãe e eu descobrimos que Agnes está colocando medicamentos diferentes na sua comida. Não são para a ansiedade. Eu sei, são sedativos fortes. Ela me mantém em estado alterado para que eu assine documentos sem questionar. Victor se inclinou para a frente. Chiara, preciso lhe contar algo importante. Sua mãe não é apenas uma funcionária para mim. Nas últimas semanas, ela tem sido a única pessoa nesta casa que me trata como um ser humano. E você tem a coragem de falar a verdade mesmo quando é perigoso. O que o senhor quer que façamos? Primeiro, preciso que vocês duas estejam seguras. Agnes é mais perigosa do que vocês imaginam, mas também preciso de ajuda para descobrir exatamente o que ela está planejando e quando. Nós queremos ajudar, Chiara disse sem hesitação. Então vamos precisar ser muito, muito cuidadosos. Quando Rose melhorou o suficiente para voltar ao trabalho no dia seguinte, encontrou Victor e Chiara conspiração, silenciosa que mudaria tudo. Pela primeira vez em meses, não se sentia sozinha na luta contra algo que não conseguia compreender completamente. Mas também sabia que o jogo havia mudado. Agnes não era apenas uma mulher controladora. Era alguém planejando algo muito específico e muito perigoso. E agora eles sabiam disso.
A guerra silenciosa que vinha sendo travada na mansão Allianz estava prestes a se tornar muito mais intensa. E desta vez, Agnes não era a única com segredos. A aliança secreta entre Rose, Chiara e Victor mudou completamente a dinâmica da casa. Nos dias que se seguiram, eles desenvolveram um sistema de comunicação silenciosa que permitia trocar informações vitais sem despertar as suspeitas de Agnes. Um livro deixado aberto numa página específica significava que Agnes havia recebido ligações importantes. Uma xícara colocada de determinada forma indicava que documentos suspeitos haviam sido manipulados. Pequenos sinais que Agnes interpretava como coincidências casuais. Victor se revelou um aliado mais astuto do que Rose e Chiara poderiam ter imaginado. Sua experiência empresarial combinada com sua capacidade de observar Agnes sem ser detectado criava vantagens táticas que elas não possuíam. Ele sabia quando ela mentia, conhecia suas manias e podia prever seus movimentos de forma que surpreendeu até mesmo Rose. Agnes sempre fica mais agitada quando está perto de conseguir algo que deseja muito. Victor explicou numa tarde, quando a mulher havia saído para mais uma de suas reuniões misteriosas. E, ultimamente, ela está constantemente agitada. Chiara, que havia encontrado formas criativas de continuar ajudando na casa, sob o pretexto de auxiliar a tia, fazia descobertas perturbadoras quase diariamente. Durante uma limpeza no quarto que Agnes usava como escritório particular, ela encontrou documentos que confirmaram seus piores temores. Ela tem tudo planejado, Chiara contou aos outros naquela noite. Papéis de interdição já preenchidos, procurações, que dariam a ela controle total sobre tudo, até mesmo plantas arquitetônicas de um lugar que parece ser uma clínica particular. Que tipo de clínica? Victor perguntou, embora sua expressão sugerisse que já sabia a resposta. Uma clínica psiquiátrica, com acomodações para internação de longa duração. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos entenderam as implicações. Agnes não estava apenas planejando tomar controle dos bens de Victor. Estava planejando fazê-lo desaparecer da sociedade completamente. Quanto tempo temos? Rose perguntou, sua voz tensa. Pelos documentos que vi, ela está esperando uma assinatura final numa reunião marcada para sexta-feira. Chiara respondeu. Depois disso, todo o processo se torna irreversível. Victor se levantou e caminhou até a janela, seus movimentos revelando uma frustração contida. Sexta-feira é daqui a 3 dias. Não é tempo suficiente para processos legais convencionais. Então o que fazemos? Rose perguntou. Precisamos de provas. Provas irrefutáveis de que Agnes está me drogando e planejando minha interdição baseada em informações falsas. Victor se virou para elas. E precisamos dessas provas de uma forma que ela não possa destruir ou negar. Foi Chiara quem sugeriu a ideia que mudaria tudo. E se gravássemos ela confessando? Chiara, ela nunca confessaria voluntariamente, Rose observou. Não voluntariamente, mas se ela acreditasse que estava falando com alguém que era seu cúmplice, ou se fosse provocada da forma certa. Victor estudou a garota com admiração crescente. Continue. Bem, ela está acostumada a controlar informações. Mas e se recebesse uma informação que a deixasse desesperada? Algo que a fizesse sentir que estava perdendo o controle e precisava agir rapidamente? A ideia era arriscada, mas conforme discutiram os detalhes, começou a fazer sentido. Eles precisavam criar uma situação onde Agnes se sentisse ameaçada o suficiente para revelar seus verdadeiros planos, mas não tão ameaçada que se tornasse cautelosa demais para falar. O plano que desenvolveram era complexo e perigoso. Victor fingira uma recuperação súbita e misteriosa de sua ansiedade, começando a fazer perguntas sobre seus negócios e demonstrando interesse em retomar controle de suas decisões financeiras. Isso deixaria Agnes desesperada para acelerar seus planos. Rose, enquanto isso, descobriria acidentalmente alguns dos documentos falsos de Agnes e faria perguntas inocentes que demonstrariam que estava começando a suspeitar de algo. Isso forçaria Agnes a tentar controlar a situação através de Rose, possivelmente revelando informações comprometedoras.
Chiara seria a peça-chave. Ela se ofereceria para ajudar Agnes com tarefas administrativas, se posicionando como alguém jovem e ingênua, que poderia ser facilmente manipulada. Agnes poderia se sentir confortável falando abertamente na frente de alguém que subestimasse. O primeiro dia do plano foi tenso e cheio de pequenos sucessos. Victor começou a questionar Agnes sobre reuniões que ela havia mencionado, pedindo para participar pessoalmente de decisões sobre a empresa. A reação de Agnes foi imediata e reveladora. "Querido, você ainda não está pronto para esse tipo de estresse", ela disse, mas sua voz tinha uma ede de pânico. "Os médicos foram muito claros sobre não sobrecarregar você." "Que médicos, Agnes? Não me lembro de falar com nenhum médico recentemente." "Dr. Alan Salem. Você falou com ele na semana passada, tem certeza de que não se lembra?" Victor sabia que era mentira. Não havia falado com nenhum Dr. Salem, mas fingiu confusão para ver até onde Agnes levaria a encenação. "Talvez você esteja certo. Minha memória anda confusa ultimamente." Agnes pareceu relaxar um pouco, mas Rose notou que ela imediatamente fez uma ligação após sair do cômodo. Uma ligação que Rose conseguiu escutar parcialmente. "Ele está fazendo perguntas", Agnes disse em voz baixa. "Preciso acelerar o cronograma. Não posso esperar até sexta. Se ele continuar assim..." A ligação foi interrompida quando Agnes percebeu que Rose estava próxima, mas já era informação suficiente para confirmar que o plano estava funcionando. O segundo dia trouxe desenvolvimentos ainda mais dramáticos. Rose descobriu alguns dos documentos que Chiara havia estrategicamente deixado em lugares onde ela os encontraria naturalmente durante suas tarefas de limpeza. Quando perguntou a Agnes sobre eles, a reação da mulher foi explosiva. "Esses papéis não são da sua conta", Agnes disse, arrancando os documentos das mãos de Rose. "Você não deveria estar mexendo em coisas que não entende." "Desculpe, senhora. Só estava limpando e vi o nome do Sr. Victor. Pensei que fosse importante." Agnes estudou Rose com olhos suspeitos. "Rose, você tem falado com alguém sobre o que acontece nesta casa?" "Não, senhora." "Com quem eu falaria?" "Sua sobrinha, por exemplo." Ela fez muitas perguntas durante o jantar. Rose sentiu o coração acelerar. Agnes estava começando a suspeitar de Chiara também. Chiara é apenas curiosa. Nunca viu uma casa como esta antes. "Espero que seja só isso", Agnes disse, mas sua voz carregava uma ameaça clara. Naquela noite, quando se reuniram secretamente, todos concordaram que precisavam acelerar seus próprios planos. Agnes estava se tornando suspeita demais, e logo descobriria que estava sendo observada. Foi então que o destino interviu de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. Na manhã de quarta-feira, Agnes recebeu uma ligação que a deixou visivelmente perturbada. Rose conseguiu escutar apenas fragmentos da conversa, mas o que ouviu foi suficiente para entender que algo havia dado errado com os planos de Agnes. "Como assim adiado? Não pode ser adiado. Eu entendo que há procedimentos, mas..." "Não, ele não pode ser consultado. Ele não está em condições." Quando Agnes desligou o telefone, seu rosto estava tenso de raiva e frustração. Ela imediatamente ligou para outra pessoa. "Marcos, preciso que você venha aqui hoje. Agora..." "Sim, houve complicações. Precisa ser resolvido antes que tudo desmorone." Rose sentiu um calafrio. Quem quer que fosse Marcos, Agnes estava desesperada o suficiente para chamá-lo urgentemente. E pessoas desesperadas eram imprevisíveis. 2 horas depois, um homem chegou à casa. Rose o observou da janela e não gostou do que viu. Ele era grande, tinha cicatrizes visíveis no rosto e se movia de uma forma que sugeria que estava acostumado à violência. Não era o tipo de pessoa que alguém chamaria para resolver problemas legais convencionais. Agnes e o homem se trancaram no escritório particular dela por mais de 1 hora. Rose conseguiu escutar vozes alteradas, mas não palavras específicas. Quando eles finalmente saíram, ambos pareciam ter chegado a algum tipo de acordo. "Rose", Agnes chamou, sua voz estranhamente calma após a agitação da manhã.
Preciso que você vá buscar remédios especiais para Victor na farmácia. É urgente. Agnes entregou a Rose uma receita médica e dinheiro. É uma farmácia específica, do outro lado da cidade. Pode demorar algumas horas. Rose olhou para a receita e sentiu seu sangue gelar. Era uma quantidade perigosamente alta de sedativos, muito mais forte que qualquer coisa que Agnes havia dado a Victor anteriormente. Era o tipo de dosagem que poderia deixar alguém inconsciente por dias, ou até mesmo ser letal. Senhora, essa dosagem parece muito alta, Rose comentou cuidadosamente. Os médicos sabem o que estão fazendo, Agnes respondeu bruscamente. E Rose? Talvez seja melhor sua sobrinha não voltar aqui. Victor precisa de tranquilidade absoluta pelos próximos dias. A mensagem era clara. Agnes queria Rose fora da casa por tempo suficiente para fazer algo com Victor. E queria Chiara longe para que não houvesse testemunhas. Rose sabia que estava numa encruzilhada. Sair da casa significava deixar Victor sozinho com Agnes e o homem suspeito. Mas recusar-se a ir levantaria suspeitas que poderiam ser ainda mais perigosas. Vou buscar os remédios agora, ela disse, decidindo que precisava ganhar tempo para avisar Victor do perigo. Mas quando chegou ao escritório dele, encontrou a porta trancada. E pela primeira vez, desde que começara a trabalhar na casa, Agnes não permitiu que ela verificasse como Victor estava. Ele está descansando, Agnes disse firmemente. Não deve ser incomodado. Rose saiu da casa com o coração batendo descompassado. Sabia que estava deixando Victor numa situação extremamente perigosa, mas também sabia que se não saísse, Agnes suspeitaria que ela sabia de algo. No caminho para a farmácia, Rose ligou para Chiara e contou tudo. As duas concordaram que precisavam voltar à casa o mais rápido possível, mas de uma forma que não levantasse suspeitas. Mãe, vou chamar a polícia, Chiara disse. E contar o quê? Que suspeitamos que uma mulher está drogando o noivo? Não temos provas suficientes. Então o que fazemos? Rose olhou para a receita em suas mãos. A resposta veio de repente clara e assustadora. Vamos dar a Agnes exatamente o que ela quer, mas não da forma como ela espera. Rose chegou à farmácia com um plano que ela mesma mal conseguia acreditar que estava executando. Em vez de comprar os sedativos perigosos que Agnes havia requisitado, ela comprou vitaminas inofensivas que tinham uma aparência similar. Era arriscado, mas era a única forma de ganhar tempo sem colocar Victor em perigo imediato. Enquanto isso, Chiara havia retornado ao bairro da mansão e se posicionado no café de onde costumava observar a casa. O que viu a deixou gelada de medo. O homem que havia chegado naquela manhã não era a única companhia suspeita. 2. Outros carros tinham chegado, e pessoas que claramente não eram visitantes sociais normais estavam entrando e saindo da propriedade. Quando Rose retornou à casa, a atmosfera havia mudado completamente. Agnes a esperava na porta com uma ansiedade mal disfarçada, e o silêncio da casa era opressor. Não havia sinais de Victor em lugar nenhum. Conseguiu os medicamentos? Agnes perguntou imediatamente. Sim, Rose respondeu, entregando o frasco de vitaminas disfarçado. Onde está o Sr. Victor? Descansando no quarto. Teve um dia difícil. Agnes examinou o frasco cuidadosamente. Preciso que você prepare um chá especial para ele. Vou lhe dar as instruções. Exatas. Rose seguiu Agnes até a cozinha, onde a mulher começou a preparar uma mistura que claramente continha mais do que chá. Agnes esmagou várias das pílulas falsas e as misturou na bebida quente, junto com outros pós que Rose não reconheceu. Este chá deve ser servido exatamente às 9 horas, Agnes instruiu. Não antes, não depois. É crucial para o tratamento dele. Rose assentiu, mas por dentro estava calculando quanto tempo tinha para encontrar Victor e avisá-lo do perigo. 9 horas eram ainda 2 horas de distância, mas ela sabia que Agnes a observaria de perto até lá. Foi então que ouviu um som que a fez parar. Passos pesados no andar de cima e vozes de homens que definitivamente não eram Victor. Agnes interceptou seu olhar questionador. Técnicos, ela explicou rapidamente.
instalando equipamentos médicos especiais para ajudar Victor com sua condição. Melhor não incomodá-los. Rose sabia que era mentira. Os sons vindos do andar de cima não eram de instalação de equipamentos médicos. Eram sons de luta, como se alguém estivesse sendo contido contra sua vontade. Às 8h30, Agnes deu a Rose as instruções finais. Leve o chá para Victor exatamente às 9h. Bata na porta. Entre, deixe o chá na mesa de cabeceira e saia imediatamente. Ele pode estar sonolento e confuso, então não tente conversar com ele. Rose pegou a bandeja com o chá envenenado e subiu as escadas com o coração batendo descompassado. Sabia que estava caminhando para uma armadilha, mas não podia abandonar Victor. Quando chegou à porta do quarto, respirou fundo e bateu suavemente. Senhor Victor, trouxe seu chá. Entre. Veio uma voz do interior, mas algo estava errado. A voz parecia estranha, como se Victor estivesse falando com dificuldade. Rose entrou no quarto e imediatamente entendeu por quê. Victor estava amarrado à cama, com um homem grande ao lado dele segurando uma arma. Outro homem estava posicionado perto da janela. Victor tinha um corte no rosto e suas roupas estavam rasgadas, sinais claros de que havia resistido. Rose, Victor disse, sua voz rouca mas firme. Saia daqui agora. Tarde demais para isso, disse o homem armado. Coloque o chá na mesa e saia. E se disser uma palavra sobre o que viu aqui, você e sua família vão ter problemas sérios. Rose colocou a bandeja na mesa com mãos trêmulas. Seus olhos encontraram os de Victor e ela viu que ele estava tentando lhe comunicar alguma coisa. Ele moveu os olhos discretamente em direção ao espelho na parede oposta e Rose entendeu. O espelho refletia parte do corredor e ela podia ver Agnes se aproximando com mais 2 homens. O chá está servido, Rose disse em voz alta, esperando que Victor entendesse o aviso. Obrigado, Rose. Você pode ir agora, Victor respondeu, mas havia algo em sua voz que a fez hesitar. Uma confiança que não deveria existir em alguém amarrado e sob mira de uma arma. Agnes entrou no quarto nesse momento, seguida pelos outros homens. Perfeito. Rose, pode se retirar. Seu trabalho aqui terminou. Rose se virou para sair, mas Agnes a parou. Na verdade, pensando bem, talvez seja melhor você ficar. Apenas para garantir que não vai correr para contar histórias para ninguém. Foi então que Rose percebeu que ela nunca teve a intenção de deixá-la ir. Agnes havia planejado eliminar todas as testemunhas desde o início. Agnes, Victor disse calmamente, você realmente acredita que pode sair impune disso? Agnes riu, um som frio e calculista. Victor, querido, você ainda não entendeu, não é? Você vai beber aquele chá, assinar alguns papéis e depois vai ter um trágico surto psicótico que exigirá internação permanente. Rose vai testemunhar como você se tornou violento e perigoso. E eu, como sua companheira dedicada, vou cuidar de todos os seus bens, enquanto você recebe o tratamento que precisa. E se eu me recusar? Então você vai morrer de uma overdose acidental de medicamentos e Rose vai morrer defendendo você dos intrusos que invadiram nossa casa. Agnes sorriu friamente. De qualquer forma, consigo o que quero. Victor olhou para Rose e depois para Agnes. Você tem certeza absoluta de que pensou em tudo? Absoluta. Então há apenas uma coisa que você não considerou. O que seria? Victor sorriu pela primeira vez desde que Rose entrara no quarto. O fato de que eu posso ver perfeitamente. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Agnes piscou várias vezes, como se não tivesse processado as palavras. Isso é impossível, ela murmurou. Recuperei a visão há 3 meses, Victor continuou, sua voz ganhando força. Fingi cegueira porque descobri seus planos e precisava de tempo para reunir provas. Provas que já estão em mãos muito seguras. Agnes recuou um passo. Você está mentindo. Estou? Então como sei sobre seu encontro com Marcos na quinta-feira passada no café da esquina? Como sei sobre os documentos falsos que escondeu no seu escritório? Como sei sobre as ligações que você faz
todas as noites para seu advogado corrupto. O rosto de Agnes empalideceu progressivamente com cada revelação. Mais importante ainda, Victor continuou, como sei sobre as câmeras que instalei secretamente em toda a casa há 2 semanas. Agnes olhou ao redor do quarto desesperadamente. Câmeras? Todas as suas conversas, todos os seus planos, tudo está gravado. A polícia deve estar a caminho neste exato momento. Como se fosse um sinal, sirenes começaram a soar na distância, ficando mais altas a cada segundo. O homem armado se virou para Agnes. Você disse que tinha tudo sob controle. Eu tinha, Agnes gritou, entrando em pânico. Ele está mentindo. Ele é cego. Não tanto quanto você imagina, disse uma nova voz da porta. Todos se viraram para ver Chiara parada na entrada, com seu telefone na mão. E não estão sozinhos quanto pensam. Estive transmitindo tudo ao vivo para a polícia pelos últimos 5 minutos. A confusão que se seguiu foi intensa. Os homens de Agnes tentaram fugir, mas a casa já estava cercada. Agnes fez uma última tentativa desesperada de manter o controle da situação. Isso não vai funcionar, ela gritou para Victor. Mesmo que tenham gravações, eu vou dizer que você é instável, que está tendo delírios paranoicos. Agnes, Victor disse calmamente, se libertando das cordas que aparentemente não estavam tão apertadas quanto pareciam. Há uma coisa que você ainda não entendeu sobre toda essa situação. O quê? Rosie não é apenas minha funcionária, e Chiara não é apenas sua sobrinha. Rosie e Chiara se entreolharam, confusas por um momento. Nos últimos meses, Victor continuou, essas 2 mulheres mostraram mais coragem, integridade e lealdade do que qualquer pessoa em minha vida. Elas arriscaram tudo para proteger alguém que mal conheciam, simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Ele se virou para Rosie e Chiara. E por isso, elas se tornaram minha família real. Não importa o que aconteça legalmente com meus bens, uma parte significativa já foi transferida para um fundo que garantirá que Rosie e Chiara nunca mais precisem se preocupar com dinheiro. Agnes soltou um grito de fúria e desespero. Você não pode fazer isso. Eu sou sua noiva. Eu tenho direitos. Você tem direito a um julgamento justo, disse o policial que acabava de entrar no quarto. E com base no que acabamos de presenciar e nas evidências que o Sr. Allians nos forneceu, esse julgamento não será muito favorável para a senhora. Enquanto Agnes e seus cúmplices eram levados algemados, Victor se virou para Rosie e Chiara. Vocês salvaram minha vida. Mais que isso, me devolveram a fé na humanidade. Rosie sentia lágrimas escorrendo por seu rosto. Senhor Victor, nós apenas fizemos o que qualquer pessoa decente faria. Não, Rosie. Vocês fizeram o que pessoas extraordinárias fazem. E é por isso que, se me permitirem, gostaria muito que considerassem esta casa o lar de vocês. Não como funcionária e visitante, mas como família. Chiara olhou para a mãe, depois para Victor. O senhor tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Rosie abraçou a filha, finalmente permitindo-se sentir o alívio completo. Meses de medo, mentiras e perigo haviam terminado. E de forma inacreditável, tinham terminado não apenas com segurança, mas com uma nova família que nenhuma delas havia esperado encontrar. Naquela noite, enquanto a polícia terminava de coletar evidências, e Agnes era formalmente acusada de tentativa de sequestro, extorsão e tentativa de homicídio, Rosie e Chiara se sentaram com Victor na sala que havia sido palco de tantos momentos tensos. Como o senhor soube que podia confiar em nós? Chiara perguntou. Victor sorriu. Quando vocês arriscaram tudo para me avisar sobre os medicamentos, mesmo sabendo que isso podia custar o emprego da sua mãe. E quando você, Chiara, teve coragem suficiente para confrontar um homem que acreditava ser cego e indefeso, vocês me mostraram que há pessoas no mundo que escolhem fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. E agora? Rosie perguntou. Agora começamos de novo, todos nós, como uma família de verdade. Do lado de fora, a mansão que havia sido um lugar de mistério e perigo começava a se transformar em algo completamente diferente.
Um lar onde a coragem havia triunfado sobre a ganância, onde a verdade havia vencido a mentira, e onde 3 pessoas, que o destino havia unido nas circunstâncias mais improváveis, haviam encontrado em si mesmas a força para proteger umas às outras. 6 meses depois, a mansão Allianz havia se transformado completamente. As paredes que antes ecoavam silêncios tensos agora vibravam com risadas, conversas animadas e a música que Chiara costumava tocar enquanto estudava. Rose havia descoberto que administrar uma casa grande era infinitamente mais prazeroso quando feito com amor e propósito, em vez de medo e necessidade. Victor havia insistido que elas se mudassem definitivamente, mas não como funcionárias. Rose agora era oficialmente a administradora da casa e dos negócios pessoais de Victor, com um salário que a deixava ainda envergonhada quando pensava nele. Chiara havia sido matriculada na melhor escola particular da capital, com todas as oportunidades educacionais que sempre sonhara, mas nunca ousara imaginar que poderia ter. Mãe, Chiara disse numa manhã de sábado, enquanto tomavam café da manhã na cozinha que havia se tornado o coração da casa. Você se lembra de como costumávamos nos preocupar com o aluguel no fim do mês? Rose sorriu, mexendo o açúcar no café que agora podia ser do tipo mais caro sem culpa. Parece uma vida completamente diferente, não é? É uma vida completamente diferente, Victor disse, entrando na cozinha vestindo roupas casuais e carregando o jornal. Nos últimos meses, ele havia se tornado uma versão relaxada e feliz de si mesmo, que Rose suspeitava que nem ele conhecia antes. E é exatamente a vida que vocês merecem. O julgamento de Agnes havia sido amplamente coberto pela mídia, especialmente depois que se descobriu que ela havia aplicado golpes similares em pelo menos 3 outros homens ricos nos últimos 5 anos. Ela foi condenada a 15 anos de prisão, e seus cúmplices receberam sentenças proporcionais. O caso se tornou um exemplo estudado em cursos de direito sobre crimes contra idosos e pessoas vulneráveis. Mas para Rose, Chiara e Victor, Agnes havia se tornado apenas uma lembrança desagradável de um período que haviam superado juntos. Eles raramente falavam sobre ela, preferindo focar no futuro que estavam construindo. Victor, Rose disse, servindo ovos scrambled que havia aprendido a fazer exatamente como ele gostava. Chiara tem uma novidade para contar. Chiara corou ligeiramente. Não é nada demais. É sim, Rose insistiu, claramente orgulhosa. Conta para ele. Chiara suspirou, mas estava sorrindo. Recebi uma carta ontem. Fui aceita no programa de intercâmbio acadêmico para estudar literatura comparada na universidade. Victor parou com o garfo no meio do caminho até a boca. Chiara, isso é extraordinário. Quando começa? No próximo semestre, mas... Ela hesitou. Mas o quê? Significa que vou ficar fora por quase 1 ano. E depois de tudo que passamos, não sei se quero ficar longe da família por tanto tempo. Victor pousou o garfo e olhou seriamente para a garota. Chiara, há quanto tempo você sonha com essa oportunidade? Desde que me entendo por gente. Então não há discussão. Você vai e vamos sentir sua falta terrivelmente e vai ser maravilhoso. Rose assentiu vigorosamente. E além disso, é só 1 ano. Esta casa vai estar aqui quando você voltar. Com seu quarto exatamente como deixar, Victor adicionou. E com 2 pessoas que estarão absolutamente ansiosas para ouvir todas as suas aventuras. Chiara sentiu lágrimas de gratidão nos olhos. Ainda a surpreendia como a vida havia mudado de forma tão dramática, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Pela primeira vez, sentia que tinha uma família estável, que a apoiava incondicionalmente. Naquela tarde, como havia se tornado tradição nos sábados, os 3 se reuniram na biblioteca renovada. Victor havia transformado o espaço no que ele chamava de centro de comando familiar, onde discutiam tudo desde planos de viagem até investimentos em caridade. Falando em novidades, Victor disse, puxando algumas pastas de uma gaveta. Tenho algo para vocês 2. Rose e Chiara se entreolharam curiosas. Rose, você se lembra quando conversamos sobre como você sempre quis ter seu próprio negócio? Lembro, Rose respondeu cautelosamente.
Mas, Victor, você já fez muito por nós. Este não sou eu fazendo algo por vocês. Este sou eu reconhecendo um talento natural. Victor abriu uma das pastas. Você tem um dom para a organização e administração que é raro. Quero que considere abrir uma empresa de consultoria residencial para pessoas que precisam de ajuda para organizar suas vidas domésticas. Rose olhou para os papéis que Victor havia preparado. Era um plano de negócios completo, com financiamento inicial, potenciais clientes e até mesmo uma lista de funcionárias qualificadas que ela poderia contratar. Victor, isso é incrível, mas eu não sei nada sobre administrar um negócio. Você administra esta casa e minha vida pessoal melhor do que qualquer empresa que já vi, Victor respondeu. E você não estaria sozinha. Seria minha sócia silenciosa, mas uma sócia. Chiara estava estudando os papéis por cima do ombro da mãe. Mãe, olha isso. Você ajudaria outras famílias que estão passando pelo que nós passávamos. Famílias que precisam de oportunidades, mas também de alguém que entende suas lutas. A ideia começou a fazer sentido para Rose. Ela realmente havia desenvolvido habilidades nos últimos meses que não sabia que possuía. E a possibilidade de ajudar outras pessoas na situação em que ela havia estado era atraente. Ah, Chiara, Victor continuou abrindo a segunda pasta. Esta é para você. Dentro havia documentos relacionados a uma fundação educacional. A Fundação Rose e Chiara para a Educação de Jovens em Situação Vulnerável. Será focada em identificar adolescentes talentosos de famílias de baixa renda e garantir que tenham acesso às mesmas oportunidades educacionais que você está tendo agora. Chiara ficou sem palavras. Uma fundação com nosso nome? Vocês duas mudaram minha vida de forma fundamental. Esta é minha forma de garantir que outras famílias tenham a chance de mudar suas vidas também. Rose sentia lágrimas escorrendo por seu rosto. Victor, por que está fazendo tudo isso? Victor se levantou e foi até a janela que dava para o jardim onde, meses antes, Rose o havia encontrado perdido na chuva. Vocês sabem, eu construí um império empresarial. Acumulei mais dinheiro do que posso gastar em várias vidas. Conquistei tudo o que a sociedade diz que define sucesso. Mas até vocês entrarem na minha vida, eu não sabia o que era ter uma família de verdade. Ele se virou para elas. Agnes quase me tirou tudo, incluindo minha vida. Mas o que ela realmente quase me tirou foi a chance de descobrir o que realmente importa. Vocês não apenas salvaram minha vida física, salvaram minha vida emocional também. E você salvou a nossa, Rose respondeu, de uma forma que vai muito além do dinheiro ou das oportunidades. Então estamos quites, Victor disse com um sorriso. E agora temos o resto de nossas vidas para descobrir o que mais podemos conquistar juntos. Naquela noite, depois que Chiara se retirou para estudar para as provas finais, Rose e Victor se sentaram na varanda que havia se tornado o lugar favorito dela para reflexão. A vista da capital à distância era deslumbrante, mas Rose já não se impressionava mais com luxos. Havia aprendido que a verdadeira riqueza estava nas conexões humanas genuínas. Rose, Victor disse, posso fazer uma pergunta que venho querendo fazer há meses? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Do emprego aqui, das mentiras que teve que contar, do perigo que enfrentaram? Rose pensou cuidadosamente antes de responder. Não me arrependo de nada, mas há uma coisa que me incomoda. O quê? Que demorei tanto para confiar em meus instintos sobre Agnes. Se tivesse agido mais cedo, poderia ter se colocado em perigo sem ter as informações necessárias para se proteger. Vocês agiram exatamente no momento certo e da forma certa. E se não tivéssemos conseguido? Victor segurou a mão dela gentilmente, mas conseguiram, e isso é o que importa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as luzes da cidade. Victor, Rose disse finalmente, obrigada por nos dar uma chance de ter uma vida que nunca imaginamos ser possível. Obrigado por me lembrarem do que torna a vida realmente valiosa. 2 anos depois, a empresa de consultoria de Rose estava prosperando.
com clientes em 3 estados e uma lista de espera de famílias querendo seus serviços. A Fundação Rose e Chiara havia concedido bolsas para mais de 50 jovens, e Chiara havia voltado do intercâmbio com planos de estudar direito para trabalhar com direitos humanos. A mansão Allianz havia se tornado um centro de atividades familiares, com Rose organizando jantares regulares, onde ela, Chiara e Victor recebiam os bolsistas da fundação e suas famílias. Era uma tradição que havia surgido naturalmente, da vontade de criar uma comunidade de pessoas que entendiam o valor das oportunidades e estavam dispostas a ajudar outras a encontrá-las. Victor havia expandido seus negócios, mas agora focava em investimentos éticos e empresas, que criavam impacto social positivo. Ele dizia que Rose e Chiara haviam lhe ensinado que o dinheiro só tinha valor real quando usado para melhorar vidas. Uma tarde de domingo, enquanto preparavam o jantar semanal para 20 pessoas, Chiara comentou: "Mãe, você se lembra de quando achávamos que ter dinheiro suficiente para o aluguel seria o máximo de felicidade que poderíamos ter?" Rose riu, temperando a salada que havia se tornado famosa entre os convidados. "Lembro. E você sabe o que é engraçado? A gente estava certa." "Como assim?" "Ter o básico garantido foi realmente a chave da nossa felicidade. Tudo mais que veio depois foi bônus." Victor, que estava arrumando a mesa para os convidados, parou para escutar a conversa. "A diferença," Rose continuou, "é que agora temos o básico garantido não só para nós, mas para outras famílias também. E isso é um tipo de felicidade que eu nunca havia imaginado ser possível." Victor sorriu, observando as 2 mulheres que haviam transformado sua casa em um lar e sua vida em algo verdadeiramente significativo. Agnes havia tentado tirar dele tudo o que possuía, mas em vez disso, havia inadvertidamente lhe dado o maior presente de sua vida. Uma família real, construída não em sangue ou contratos, mas em amor, coragem e sacrifício mútuo. Enquanto os primeiros convidados chegavam, enchendo a casa com risadas e conversas animadas, Rose refletiu sobre a jornada extraordinária que as havia trazido até ali. De um apartamento pequeno, onde contavam centavos, para uma mansão onde contavam bênçãos. De medo constante sobre o futuro para empolgação sobre as possibilidades infinitas que se abriam diante delas. Mais importante que tudo, haviam aprendido que a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, sempre encontra uma forma de ser recompensada. Não necessariamente da forma como esperamos, mas sempre de forma que torna nossas vidas mais ricas e significativas. E quando Chiara levantou um brinde naquela noite, agradecendo pela família que haviam escolhido e construído juntos, Rose soube que não havia final mais perfeito para a história delas do que aquele momento, rodeadas de amor, propósito e a certeza de que haviam encontrado exatamente onde pertenciam. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rose, Chiara e Victor tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta jornada de coragem, família e transformação nos lembra que as circunstâncias mais difíceis podem levar aos destinos mais extraordinários. Se vocês ficaram emocionados com essa narrativa de superação e união familiar, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para mais histórias que celebram a força do espírito humano. Deixem um like se Rose e Chiara inspiraram vocês e nos contem nos comentários qual parte da história mais os marcou. Todos os dias trazemos relatos únicos que exploram a complexidade da vida e a beleza das conexões humanas. Não percam nossos próximos conteúdos, onde continuaremos explorando histórias que provam que a bondade sempre encontra uma forma de triunfar.